por causa de O Jesus. senhor acredita na volta de Jesus? Claro. Está voltando todo dia. Mas Só nessa hoje. volta, Sim. nessa volta do céu Antes se dessa abre. volta que o Novo Testamento chama de parousia, que é essa manifestação que todo olho verá, que eu nela também creio. Cara, se eu creio em extraterrestre, por que eu não vou crer na volta de Jesus? É um contrassenso até. Claro que eu creio. Meu Deus. Agora, ele está voltando todo dia. Tem gente indo para ele, até o dia em que ele vier para todos. Mas tanto faz como tanto fez, o resultado é o mesmo. Quando ele vier para todos, vai acontecer o que está acontecendo todo dia quando todos estão indo para ele. Estão entrando na mesma glória e na mesma graça. O resto são neopentecostais, pentecostais e dispensacionalistas, adventistas e testemunhas de Jeová que escreveram uns livretinhos no início do século XX, e especialmente depois de 1948, desenvolvendo um cronograma da volta de Jesus, Quem? uma Os testemunhas de Jeová, você tá cronologia. falando? A testemunha de Jeová, adventistas, pentecostais, neopentecostais, toda essa raça aí todinha, com muito poucas exceções, tem uma cronologia da volta de Jesus. Tem toda uma... Toda focada em Israel. Em 1948, que foi o sinal dos sinais para eles, de que Jesus estava voltando, porque Israel se restabeleceu como Estado. Primeiro, que Israel nunca tinha sido um Estado. Segundo, que Israel de tribo passou para um reino que não teve vida longa, que começou logo a perder seus poderes e autonomias, que já vinha de um cativeiro de 430 anos no Egito, depois foi para um cativeiro em Babilônia, depois que voltou de Babilônia por ordem de Ciro o Grande, rei e soberano persa, eles ficaram sob o domínio grego. Logo, Alexandre o Grande tomou tudo. Depois da morte do Alexandre, eles ficaram debaixo dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Os Ptolomeus no Egito, com Cleópatra e companhia limitada, e os Seleucidas no norte, na Síria. E brigando entre si, Israel e a Jordânia e a Palestina eram um campo de batalha. Nunca mais tiveram autonomia. 60 anos antes de Cristo vieram os romanos, e aí, outra vez, acachaparam tudo. E no ano 70 da nossa era, eles quiseram se rebelar contra os romanos, e os romanos acabaram com tudo, queimaram o templo, destruíram os muros, arruinaram tudo, e eles ficaram 2000 anos rodando por aí. Embora sempre tenha havido um grupo de judeus morando lá, junto com árabes, com palestinos, com beduínos, com os hebreus originais, que, de acordo com o Ben-Gurion, que foi o primeiro ministro de Israel, os genuinamente hebreus, é o Ben-Gurion que está falando, em Israel, ou na Palestina, ou naquela geografia, eram os palestinos e os beduínos. Foram os únicos que não se misturaram do ponto de vista genético. Você sabia que em Israel é proibido fazer teste de DNA? Por quê? Porque se fizerem vão ver que ninguém é judeu praticamente. Todo mundo que está lá é polaco, é russo, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas os judeus, a maioria deles mora em Nova York, mora na Europa, mora em Roterdã, em Amsterdã, em outros lugares espalhados pelo mundo, na Rússia, em tantos lugares variados. Tem 7 milhões de judeus em Israel, a maioria dos quais tem muito pouca consanguinidade judaica. E o sionismo também, no seu nascedouro, era ateu. A maioria dos sionistas não crê em Deus, mas adoram a história de Israel. Já me falaram não sei quantas vezes. Olha só, pastor, eu não creio no Deus de Israel, mas eu adoro a história de Israel. Ou seja, é um narcisismo que não tem tamanho. É o cara que se masturba no espelho com tesão de si mesmo. De si mesmo. É um dos bichos mais doentes e tarados que eu conheço, é esse tipo de mente desse povo. Você estava falando da cronologia, você falou que foi em qual ano, 1948, que Israel foi voltou? esse sinal da volta? Quando a ONU deu um território para o povo que tinha escapado na Europa do Holocausto de Hitler, quando separaram, e foi a ONU que designou, ela designou um pedaço de terra para Israel e criou um outro pedaço de terra para os palestinos, quando antes a terra inteira era dos palestinos. Então,
Os palestinos já ficaram chateados porque tiraram um pedaço de terra deles e disseram: essa aqui é a terra onde Israel vai poder constituir o seu Estado. E esse outro pedaço aqui é onde vocês vão poder constituir o seu Estado. E a proposta original é que Jerusalém não fosse de ninguém, fosse um lugar neutro onde todo mundo que quisesse orar fosse orar lá. Mas a história do sagrado, que para mim é a coisa mais idiota desse mundo. Mas quem quiser, vá lá. Como os judeus foram armados pelos americanos, pelos ingleses e por vários outros, eles tiveram uma vantagem brutal sobre os palestinos, que não tinham como se defender, e os outros árabes, os egípcios, os jordanianos, os sírios e os libaneses, que tinham sido armados por russos, por soviéticos, não tinham o treinamento que os judeus receberam dos americanos e dos aliados. Então venceram as guerras. Mas eles eram já tão doidos, eu não sei se você sabia disso, esses sionistas que estavam nessa guerra, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que eles foram para a guerra com a seguinte ordem: eles nos atacaram, os árabes, porque os palestinos não tinham nem poder de se mobilizarem, eles eram quase uns beduínos locais, morando a vida inteira ali. Mas os outros povos árabes se mobilizaram para o enfrentamento com Israel, e eles disseram: se a gente perder a guerra, começar a ver que está perdendo, nós vamos explodir uma bomba atômica no Sinai. Em 1967, Israel já tinha uma bomba atômica. Meu Deus, 67? 67. Sabe como era o nome da operação? Operação Sansão. Sabe por quê? Por causa do Sansão e Dalila? Não, porque o Sansão, depois de Dalila, que lhe furaram os olhos, ele perdeu a força e ficou rodando um moinho lá em Gaza, nessa mesma Gaza de hoje. Ele pediu para ser colocado num dia de festa no templo dos filisteus. E ele foi colocado e ele pegou uma coluna aqui, uma outra coluna, ele sentiu que aquelas eram as colunas principais, cego, e aí ele chamou as colunas para cima de si com aquela força herculeana dele, e as colunas se estremeceram e o templo caiu. E morreram quase 5.000 pessoas. Meu Deus. E é por isso que o nome da operação era Sansão, porque se a gente não se salvar, eles também não se salvam. E se a terra não for nossa, nós vamos contaminá-la por algumas centenas de anos de radioatividade e ela não será de ninguém. Então a gente está lidando com um povo que é capaz de fazer esse autoapocalipse de orgulho, de possessão, só para que ninguém mais herde coisa alguma do que eles julgam que, pelo orgulho e pelo culto de si mesmo, por esse narcisismo eleicionista bíblico que os domina doentiamente, eles acham que, se não for eles, ninguém mais tem direito à vida na Terra. Não é meu, não é de ninguém. Ninguém mais tem direito à vida na Terra. Os judeus estão acima de tudo e de todos. Eles se cultuam. Glória a nós, bendito sejamos nós. O nosso nome. E bendito seja Deus que nos fez, para dar glória a Ele, porque Deus sem nós também não seria ninguém, e a gente não crê nele, mas a gente faz o livro dele valer hoje aqui, na base da força da imposição do militarismo, e tem tudo que é cristão do mundo, com a nossa bandeirinha, e nos louvando, e nos adorando, nos sacralizando e sacralizando a nossa terra, como lugar de culto onde Deus vive, onde Deus mora. Imagina que coisa mais horrivelmente desgraçada, diminuta, pequena, horrenda e nojenta. Eu não tenho a menor condição de conviver com isso. Nada, não há nada sagrado para você? Aqui. Não? Não. Existe para você? Não, hoje não, mas já existiu. Tem coisas santas para mim, tudo é santo. Meus filhos são santos, você é um ente santo. Eu ia falar as pessoas que eu amo, Todo mundo é santo. Eu tenho que olhar para toda a criação, para toda a criatura, com o olhar do amor de Deus que santifica toda outra vida. Por mais que ela não se perceba, não se enxergue assim. A questão não está nela, está em como eu a vejo. Toda essa questão tem a ver com os meus olhos e não com o comportamento de quem quer que seja. É um olhar muito bonito, é um olhar muito... Eu também vejo assim, mas será que... Acho que tem muita gente que não consegue, precisa de algo santo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou no mundo para enxergar o mundo com os olhos de Jesus. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, vai não gostar de Jesus.
porque eu só estou repetindo o olhar de Jesus, o trato de Jesus, os modos de Jesus, os gestos de Jesus. Estou aqui vivendo como um Jesusinho no mundo. Um Jesusinho.